nosso grande amigo Ivan Valente, do PSOL. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar hoje sobre a escala 6x1, mas eu quero começar, deputada Érica, eu quero começar com uma frase de hoje, da entrevista do deputado Marcos Pereira, presidente dos Republicanos. Ele começa dizendo o seguinte: ócio demais faz mal. Segunda questão: pobres não podem pagar por lazer. E se tiver mais lazer, entende, eles vão ficar viciados na jogatina e nas drogas. Isso aqui é a cabeça de uma grande parte da Câmara dos Deputados. Eu quero revisar aqui com vocês. O Brasil tem 300 anos de escravidão, de chicote. Sabe como acabou a escravidão no Brasil? Acabou assim: em vez de terra e trabalho para os escravos, eles criaram uma lei, que era a lei da vadiagem. Então, os capoeiristas, as pessoas que estavam à procura de trabalho na rua, que fosse, tudo isso, entende? Os vadios, como eles falavam, os mendigos, os bêbados, iam para a cadeia. Não oferecia, ao contrário, eles foram punidos, presos. Tradição brasileira, mesmo Getúlio Vargas, que criou a CLT, também criou como contravenção a lei da vadiagem. É isso que é o Brasil. As 44 horas semanais que se discutiu na Constituinte foi uma guerra. Era para ser 40 já. 40 é a reivindicação de 1886, que deu origem ao 1º de maio, assassinados os outros 8 operários em Chicago. Há 1 século e meio, quase. Aqui nós estamos discutindo isso. É uma vergonha. E é uma vergonha que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, um dos homens mais corruptos desse país, tenha falado: temos que barrar esse projeto. A mesma coisa o PP e União Brasil. E agora os republicanos, que foram conversar com o Hugo Mota, e ele confessou que o Hugo Mota mandou a PEC direto e não esperou o projeto do governo para ganhar tempo. Foi isso, na verdade. Tem que discutir, mas não vai se viabilizar. E entrou em marcha a imensa pressão para que empresários se manifestando, CNI, CNA, Agro, entende? CNS, todas as confederações, dizendo que isso vai aumentar a inflação, isso simplesmente vai derrubar a economia brasileira, vai acabar com a competitividade. Tudo mentira! Quando se fez o 13º salário no nosso país, falaram que ia acabar o Brasil. O Brasil ia acabar. Mentira, está aí o 13º. Mais consumo, mais indústria funcionando, gerando emprego, melhores condições para o povo. Isso é tudo mentira. Então, o que nós queríamos dizer é o seguinte: essa tradição precisa acabar. O povo brasileiro pobre não precisa, ele precisa de mais tempo, porque ele precisa ir ao médico, fazer um exame laboratorial que não tem no domingo, entende? Ele precisa ficar mais com os filhos e com a família, ter mais lazer. Ter mais lazer aumenta a produtividade. Eles não entendem isso. Aí eles falam: a grande questão é a produtividade. Para você aumentar a produtividade de um país, tem que ter educação pública, de qualidade, ciência, tecnologia e inovação, profissionalização. Eles não investem em educação, até hoje é 5% do PIB, Chico. Era 10% pelo PNE. É claro, eles não investem, eles não querem, na verdade, que os trabalhadores saiam da escravidão, até para não pensar melhor, não ter tempo de participar. Tudo isso está embutido nessa visão patronal, escravagista que predomina no nosso país. Por isso a escala 6x1, o fim dela, e se for negociado 5x2, já é um grande avanço. E já é um grande avanço que já existe em dezenas de países. Pelo contrário,
vai melhorar a produtividade. Por isso, o nosso repúdio a essas declarações de líderes do Centrão, boicotando, sabotando simplesmente as melhorias para os trabalhadores brasileiros. Se nós não lutarmos, se não vier da rua a pressão, se o ano eleitoral, inclusive eles estão falando, ano eleitoral não pode, porque nós vamos ficar constrangidos frente à população. Que absurdo, gente. Onde nós estamos? Nós estamos num país escravagista ainda. Nós estamos no patronato. A maior composição dessa Câmara é formada de empresários do agro, da indústria, dos serviços, ou são testas de ferro, ou então estão dominados por uma mentalidade que não discute nem o que é de verdade produtividade do trabalho, que não querem discutir o que aconteceu nos países centrais, como é que se aumenta essa produtividade, Chico? Na verdade, o povo precisa viver. Tem uns até que falam, é por isso que no Brasil tem carnaval, entende? É a fuga que vem desde a escravidão. Vamos tirar os capoeiristas da rua, entende? A arte, inclusive, da rua, a cultura, é a negação do povo, é a volta do escravagismo, é a mentalidade patronal que predomina aqui na casa do povo. É por isso que é o povo que vai ter que varrer essas figuras, entende? Que defende o interesse do capital, mas mais do que isso, a perda de vida e do povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, nós estamos fazendo um apelo, que o governo mande imediatamente o projeto de lei, entende? Que a gente vote em regime constitucional de urgência, isso aqui, e quem quiser botar digital, como não quiseram botar na taxação das bets, inclusive, senhor Marcos Pereira, o Partido dos Evangélicos, entende? Que foi desmoralizado no encaminhamento, e votar fim da escala. Para concluir, deputado, por favor. Concluí, presidente. Concluído? Então, muito obrigado, deputado Ivan Valente. Chama a tribuna agora o deputado Sargento Farru, do PSD do estado do Paraná. Obrigado, senhor presidente. O que eu quero comentar, ontem nas redes sociais, falava-se da condenação dos mandantes do crime de morte contra Marielle e Anderson. E eu vi muitos deputados de esquerda, PT, PSOL, entre outros, comemorando 76 anos e 3 meses de condenação para os irmãos Brazão, Chiquinho e o Domingos. E, inclusive, a imprensa cita o Chiquinho como colega nosso aqui. Colega meu não era. Eu não sou colega de bandido. E essa condenação, esse tipo de condenação, 76 anos, ela só é possível graças a ações da direita e do centro dentro do parlamento. Porque se dependesse da esquerda, esses caras não ficavam nem presos. A esquerda defende bandidos aqui. Quando nós tivemos um projeto aqui que obrigava que um preso que cometesse crime hediondo ou equiparado cumprisse 80% da pena, no mínimo, a esquerda votou toda contra. E agora comemoram a prisão dos irmãos Brazão. Comemoram porque a vítima, Marielle, era de esquerda, era uma vereadora de esquerda com viés iguais ao deles. Se tivessem assassinado um parlamentar de direita, esse povo estava pouco se lixando se seriam condenados ou não. A verdade é essa. A verdade é essa. Eles defendem criminosos no plenário e nas comissões. Terça-feira, o Paulo Bilinski, deputado federal por São Paulo, fez um discurso fortíssimo na Comissão de Segurança. E um dos deputados de esquerda, uma deputada de esquerda, deu linha na pipa, vazou, não quis ouvir as verdades. E o outro que ficou lá, do PSOL, ficou enchendo o saco depois, dizendo que tinha sido ameaçado. São hipócritas. Mataram uma freira na cidade de Ivaí, no Paraná. Um drogado,
que pode cortar a palavra, mas com o rabo cheio de crack, invadiu um convento e matou uma freira. Diz que ouviu vozes na sua cabeça e matou a freira. E veio Luiz Erundina, veio o presidente da Comissão de Direitos Humanos e um deputado do Paraná de esquerda. Ai, que absurdo, mataram a freira. Vocês defendem bandidos aqui dentro. Vocês defendem bandidos. Ontem tinha deputados, inclusive, que tinham o nome na lista da Odebrecht, falando aqui, ó, lindinho, falando sobre combater as facções, criticando o projeto antifacção do DERIT. O governo mandou um lixo para cá, o DERIT consertou e nós aprovamos. Preso não vota mais, bandido preso não vota mais, ou seja, a primeira pesquisa já apareceu, Lula já está abaixo de Flávio, já é reflexo dos presos não votarem. Vocês vão se lascar, vocês defendem bandidos. Tem pessoas do povo, parece que não pensam, aonde que governo Lula, aonde que esquerda, PT e seus puxadinhos, vão enfrentar facções, enfrentar o crime organizado. Lula falou que vai discutir o combate ao crime organizado com o Trump, então ele vai se entregar então. Combater o crime organizado, governo Lula. Vocês tiveram, quem não teve preso é porque fugiu por corrupção. Sérgio Moro infernizou a vida de vocês. Não sobrou um. Lula, inclusive, foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi liberado, teve seus processos cancelados por mera questão técnica de localização da Vara Federal de Curitiba. É a mesma coisa que eu prender um ladrão de televisão em Maringá e encaminhar ele para uma delegacia de Londrina. Não tem cabimento. Mas ele não deixa de ser ladrão. Lula foi condenado com fartas provas por corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje é presidente do Brasil. Que exemplo que nós estamos dando para os nossos jovens? Se um criminoso que nunca foi absolvido pode ser presidente do Brasil? Então, senhores podem ter certeza, se os irmãos Brazão foram condenados a 76 anos, é porque nós da direita, aqui no plenário, na Comissão de Segurança, durante muitos anos, trabalhamos para ferrar bandido, porque se dependesse da esquerda, eles não seriam condenados, não teria pena, tá? E sem falar que a esquerda se calou, fazem cara de paisagem. E Chiquinho Brazão está em casa. Para concluir, senhor presidente, Chiquinho Brazão está em casa. Cadê as manifestações da esquerda? Cadê? Ele está em casa, ele não está preso, não, está em casa. 76 anos para cumprir em casa? É mole. Mas quem que mandou ele para casa? O xerifão Alexandre de Moraes. E a esquerda venera o Deus Alexandre de Moraes. Cadê que vocês vêm aqui fazer discurso contra Alexandre de Moraes, exigindo que Chiquinho Brazão vai para a tranca, lugar de bandido é na tranca. Sargento Faur, força e honra! Muito obrigado, deputado Sargento Farru, pelo seu pronunciamento. Chama agora à tribuna a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Bom, você acompanha conosco esta sessão deliberativa extraordinária da Câmara dos Deputados. Estamos no período dos discursos parlamentares, das comunicações parlamentares. Na tribuna, deputada Érica Cocai terá 5 minutos para o seu pronunciamento à presidência do deputado Ícaro de Valmir. Muito orgulho de ter votado pela manutenção da prisão de Brazão. Nós tivemos 267 votos favoráveis à manutenção da prisão, porque o PL, partido de Jair Bolsonaro, condenado, preso, enfim,
falou, orientou para libertar Brazão. Libertar Brazão. E me vem aqui um parlamentar dizer que nós somos favoráveis aos bandidos, ou que nós somos favoráveis, só somos contra Brazão porque ele assassinou uma parlamentar de esquerda. Isso é uma verdadeira mentira. Quem foi favorável à libertação de Brazão foi o partido de Jair Bolsonaro. Teve mais de 120 votos para libertar Brazão. É preciso que os fatos sejam postos. Queriam libertar Brazão, queriam que Brazão estivesse aqui no parlamento, articulando para não responder pelos seus crimes. Então, portanto, não me venham aqui fazer este tipo de ilação ou esse tipo de fala, porque quem tinha o responsável pelo sindicato do crime no seu gabinete é alguém da família de Bolsonaro, que tem relações nítidas e explícitas com a própria milícia. Então, portanto, não me venham aqui tentar distorcer os fatos, que estes que capturaram a política pelo ódio e pela mentira costumam fazer. E é preciso também que nós possamos lembrar que o Banco Master, favoreceu na campanha eleitoral e colocou recursos na campanha eleitoral, o seu cunhado, para Tarcísio e também para Jair Bolsonaro. E que o governador do Distrito Federal, envolvido em todas as falcatruas do Banco Master e que jogou o BRB neste processo, é defensor de Jair Bolsonaro. É muito engraçado ver o governador do Distrito Federal dizer que é preciso salvar o banco, que ele está preocupado com o banco e que ele não tem nada a temer, ele está envolvido. Aliás, é bom lembrar que o BRB fez um negócio com o Flamengo, e quem é que é um dos detentores da franquia dos produtos do Flamengo aqui no Distrito Federal? O filho do governador do Distrito Federal. Filho do governador do Distrito Federal. O negócio de milhões com o Flamengo, que deu um nítido prejuízo para a instituição e que eles não chegam a colocar nem no balanço, porque não tem transparência. Foi o governador do Distrito Federal que se aproveitou do BRB e conseguiu arrematar uma fazenda pela metade do preço em um leilão do BRB. Também se beneficiou do BRB quando houve a queda da taxa de juros e, nesse meio tempo, com os juros mais baixos no BRB, comprou um imóvel em São Paulo, como também o filho do presidente da República comprou uma mansão aqui em Brasília. Então, portanto, são relações absolutamente promíscuas que precisam ser investigadas. E é preciso ser investigado também as denúncias que pairam sobre o presidente que foi mantido durante todo esse processo e só saiu quando o escândalo estourou por Ibanez. Ele foi inabilitado, o presidente à época do BRB foi inabilitado pelo Banco Central e mesmo assim foi mantido como presidente do banco por Ibanez. E há denúncias com relação a esse presidente que pontuam que ele tenha pago com recursos do BRB jantares em Paris de 90 mil e que tenha gasto em 6 meses, por volta de 3 milhões do cartão corporativo. Portanto, este que foi apadrinhado, sustentado e que seguramente tem relações escusas com o Ibanez, precisam ser responsabilizados. E, por fim, dizer que é muito bom que nós tenhamos tido a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle. O assassinato de Marielle, a execução de Marielle e Anderson, que não podiam ficar sem resposta
respostas e que tiveram uma resposta ontem do Supremo Tribunal Federal, para que nós não possamos compactuar com a impunidade, essa impunidade que eles querem tecer, para impedir que golpistas respondam pelos seus crimes. Eles defendem a impunidade, eles defendem criminosos, esses criminosos, parte deles que estão presos, que está presa, estes criminosos, eles querem que sejam anistiados. É preciso que nós tenhamos muita seriedade com este Brasil, o que essa extrema-direita não tem. E seriedade com o BRB, porque é preciso que fique absolutamente nítido que qualquer saída que se estabelecer para o BRB, seja liquidação, seja intervenção, ou seja federalização, o prejuízo que foi posto pelo governo Ibanez e Celina ao BRB terá que ser assumido pelos acionistas, e o maior acionista é o governo do Distrito Federal. Então não me venham aqui, este governador, dizer que está defendendo o banco, porque ele construiu isso contra o banco. E o Banco de Brasília, que é o banco do povo de Brasília, o banco desta cidade, o banco que coordena e articula os programas sociais e que é fundamental, precisa ser valorizado e não pode sofrer isso que tem sofrido neste período do governo Ibanez. Em defesa do BRB, em defesa da punição de todos os responsáveis pelo que nós estamos vivenciando. O BRB, e a gente sempre disse isso, quando nos colocamos contra a compra do Banco Master pelo BRB, que o governador do Distrito Federal dizia que era uma posição política eleitoral. E agora nós estamos vendo que ele queria salvar um banco falido contra o povo do Distrito Federal. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!